Bom dia, e hoje é quarta-feira, dia de genealogia. Que delícia! De genealogia todos os dias, né? Mas eu tô aqui até as 9, então se vocês precisarem, eu tô aqui para ajudar. Ajudar a tirar dúvida, imprimir nomes, levar pro templo e coligar Israel. Ai, coisa maravilhosa, que promessa boa. Que bom saber disso. Que bom saber que nossos antepassados, eles têm essa oportunidade de terem as bênçãos. Sabe que quando eu estou num selamento, num endowment, numa iniciatória, no batismo, eu sempre estou orando para que eles possam aceitar. Eu, eu tento ser uma missionária para eles no momento que eles estão fazendo, que eu estou fazendo as ordenanças. Eu falo, por favor, aceite esse evangelho verdadeiro. E eu começo a testificar para eles que eles vão receber as bênçãos da eternidade, promessas divinas. Não sei se vocês fazem isso, mas eu costumo fazer, conversar com eles. Mas a minha mensagem, eu tenho pensado muito nos nossos jovens. Eu não tenho mais jovens em casa, né? Muitos anos, 7 anos quase. Mas eu tenho netos, né? Eu tenho amigas que têm filhos ainda pequenos, que têm filhos adolescentes em casa. Então eu estava pensando outro dia sobre pecado. Pecado dessa geração. Nosso pecado também, porque a gente não é perfeita. Mas você parou para pensar que quando o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, ele não camuflou essa árvore, ele não botou espinhos para ninguém chegar perto, ele não botou uma árvore falando proibido, ou aquelas faixas amarelas para não ultrapassar. Não. Ele só falou, não coma. Só isso. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nunca vai tirar isso de nós. E uma coisa interessante é que quando a serpente falou com Eva, Eva já estava no lado da árvore, não é verdade? Ele não precisou chamar Eva, convencer Eva a ir até ali, naquele lugar. Não, ela já estava ali. Ela já estava de alguma forma no território de tentação. É muito interessante pensar dessa maneira. Então, Satanás, ele fala muito amorosamente, né, com Eva. Eva podia estar no outro lado, né? No outro lado do jardim, fazendo alguma coisa, cuidando dos passarinhos, apreciando a natureza. Mas também nossos filhos, nossos netos, nossa geração também poderiam estar fazendo outra coisa em vez de estar ali, num território de Satanás, pronto para ele pegar eles. A gente e os nossos queridos jovens, eles estão ali na varanda, esperando a tentação chegar. Satanás nem precisa fazer muito hoje em dia para os nossos jovens. Muitas vezes até para nós, né? Mas ele não precisa fazer muito para os nossos jovens no dia de hoje. A Bíblia fala que a gente tem que evitar a aparência do mal, não é verdade? Mas os nossos jovens, eles ficam ali, num ambiente pesado, muitas vezes, onde a tentação está bem presente, a tentação está bem exposta, né? E depois eles continuam ali. E a tentação está presente. E eles encostam, eles cheiram, eles permitem a tentação chegar até eles de uma maneira muito fácil.
Satanás está trabalhando de maneira muito astuta. Muito astuta. Ontem eu ouvi uma frase de um jogador de lutas. Ele falou assim que Deus, quando a gente se torna o favorito de Deus, por fazer coisas boas, por fazer coisas certas, por tentar fazer o melhor que pode, a gente se torna favorito de Satanás também. Olha que interessante isso. Eu estava falando outro dia, Satanás começou no começo da criação como uma serpente, não é verdade? Em Gênesis ele é conhecido como serpente. Aí você passa todo o Velho Testamento, você passa todo o Novo Testamento, e lá em Apocalipse ele se torna um dragão. Olha que coisa. Olha como ele foi alimentado nesse tempo. E que será que ele é hoje? Ai, irmãs, nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época muito boa também, né? Eu estava falando com uma amiga minha que estava falando coisas negativas, coisas que estão acontecendo com membros saindo da igreja, mas eu estava falando para ela assim, sabe uma coisa? Eu assisto um podcast sobre pessoas que perseguiam a igreja e agora elas voltaram com tudo. E toda semana tem alguém. Então tá bom, né? Estão saindo, mas estão voltando, né? Então qual será o desafio dos nossos jovens hoje? Qual será que será a árvore proibida deles? Qual será o vício que eles estão tendo? Qual será que o que eles estão permitindo estar perto deles nesse momento? Deus já deu o livre-arbítrio. Ele deu um mapa, que é as Escrituras. Ele deu o Espírito Santo. Ele deu todas as coisas que a gente precisa para evitar o mal. Todas as coisas. Mas nossos jovens estão muito frágeis. Vou usar essa palavra. Que nossos jovens possamos orar sempre, porque toda semana que eu vou no templo, o círculo de oração, eles oram pelos nossos jovens e eu sei que eles precisam. Eu sei que eles estão precisando. O inimigo está ali, em volta dos nossos jovens, fazendo com que eles possam, de alguma maneira ou de outra maneira, de algum jeito, tomar parte do fruto e serem assim afastados da presença do Senhor. Então que nós oremos para os nossos jovens. Eu não tenho jovens em casa, mas eu sempre oro para os nossos filhos. Eu oro para os jovens da igreja, eu oro para os missionários. Eu imploro ao Senhor pelos missionários. Porque como eles estão ali servindo ao Senhor, eles também são uma preferência, um alvo muito importante para Satanás. Satanás, ele quer mudar a nossa geração, irmãs. Ele quer mudar o nosso futuro, porque ele conhece. Ele sabe o meu futuro, ele sabe o seu futuro, ele sabe o futuro de sua filha, o futuro do seu filho. Então, não desistam deles. Não desistam, não desistam. Outro dia assisti um documentário de um homem que ele fazia parte de feitiçarias. E o repórter perguntou para ele, qual é o conselho que você dá aos pais que estão com problemas com filhos, em drogas, em crimes? Ele falou uma coisa tão simples assim, orem por seus filhos. Porque quando vocês oram por seus filhos, o poder do inimigo não tem nenhum poder sobre eles. Então continue orando por seus filhos, não importa se seu filho está
lá no Jardim do Éden, provando do fruto proibido, nos vícios, nas dificuldades da vida, não na dificuldade, nas coisas que soam bonito, né? Que Satanás bota tão bonito, faz uma foto atraente, mas nunca desistam de orar por seus filhos. A oração, irmãs, é algo inacreditável. Eu sempre falo de oração para vocês aqui. E oração é uma coisa que literalmente move montanhas e nos ajuda nas provações dos nossos filhos, a proteger eles. Eles podem estar lá ainda? Claro, alguns estão lá ainda. Estão lá desfrutando do fruto. Mas a oração que você está fazendo em casa está protegendo ele de não acontecer um acidente quando ele dirige bêbado para casa. Ou está protegendo ele de não ir à frente quando, sabe lá, se um amigo oferece outra coisa e ele fala, ah, não quero. São coisas simples que a gente não sabe que o Senhor está fazendo ali atrás dos bastidores para nós. Então continue orando. Não desistam dos seus filhos. Não desistam dos seus filhos. Eu sei que um dia eles vão ser justificados pela nossa fé, pela nossa perseverança e pela nossa fidelidade de continuar mesmo quando está tão difícil. Então minha oração para vocês é que nós possamos continuar orando para nossos filhos e saber que o inimigo, ele é real, tá bom? Ele é real. Mas nosso Deus também é real. Nosso Deus também é grandioso. Ele é forte, majestoso. E nós somos todos filhos deles. E nossos filhos também. E eu deixo essa mensagem para vocês com muito carinho. E esperando que vocês apareçam aqui. Deixam de estar na influência de Satanás. Televisão, mídia. Perdendo tempo, algumas coisas que ele bota, né? Alguns viciozinhos. E vem pra cá, Coligar Israel. Tá bom? Um beijo pra vocês, até mais tarde.